tema de hoje é qual a importância das microfichas para apurar tempo de contribuição e revisão do benefício já concedido. Então, nós vamos estar falando isso hoje e eu sou Alexandra Rezende, sou advogada previdenciarista. Eu vou estar aqui hoje te ajudando a destravar sua previdência. Então, hoje a microficha é de muita importância para o segurado e para o advogado. Por quê? Nós sabemos que um dos requisitos para aposentadoria é tempo de contribuição, né? E isso veio sofrendo transformações, mudou com a reforma da Previdência, que hoje não se fala mais em tempo de contribuição, fala em regra de transição, em direito adquirido, em mudança mesmo da própria legislação previdenciária. Mas, antes disso, nós tínhamos a possibilidade de usar essas microfichas. E só que essas microfichas, elas não constam no CNIS, não consta nesse documento tão importante para a apuração de aposentadoria. As microfichas, elas estão na base de dados do INSS, inclusive foi digitalizado através da DataPrev, só que o INSS não vai falar, o servidor não vai falar que o segurado tem aquele tempo. E quem vai descobrir esse tempo? O advogado, tá? Por quê? Porque vocês vão aprender aqui a importância desse tempo. Eu já tive algumas situações no meu escritório que eu vou trazer aqui para vocês compreender o que é. Então, o que é a microficha? As microfichas são comprovantes de recolhimento de contribuições do segurado. Mas não é qualquer segurado, é um segurado específico e um tempo também específico. Essa pessoa que foi empregada doméstica ou autônomo ou equiparado ao autônomo, que era na época a legislação previa esse tipo de segurado. E para empregados existia essas microfichas, não existia um CNIS. A pessoa fazia uma contribuição e essa contribuição ela era registrada nessas microfichas. E por que isso não é disponibilizado para a pessoa? Porque existem informações de vários segurados numa mesma linha. Imagina uma folha de papel onde tem o nome das pessoas e todos os dados previdenciários dessa pessoa junto com de outros. Então, o INSS ele não pode disponibilizar porque tem dados pessoais com outras pessoas. E aí, quando a pessoa precisa dessa informação, o advogado vai requerer e essa informação é individualizada para que ela possa verificar o tempo dela. Então, para quem é empregados domésticos, autônomos ou equiparados a autônomos e empresários. Então, as pessoas que tiveram contribuições depois de 1973 até 1984 com microfichas, essa informação está nesse banco de dados, nesse cadastro do INSS. E aí eu falei assim, quais os tipos existem? Existem dois tipos, tá? Para determinado ano, existia um que era mais simples e depois de 1979 houve uma microficha com mais detalhes do segurado. E o advogado, ele para poder saber identificar essa situação, ele vai ter que treinar tanto a entrevista dele como os olhos dele, tá? Então, a diferença desses dois tipos de microfichas diz respeito à quantidade de informações do segurado, tá? Igual eu falei, lá no meu escritório uma vez, eu fui atender uma senhora e na entrevista ela me falou que ela tinha trabalhado como empregada doméstica. E nesse período que ela trabalhava em empregada doméstica, ela não tinha nenhuma informação, nem a carteira de trabalho, mas ela falava que ela trabalhou. Então, a melhor forma que eu pude fazer era requerer essa microficha. Na época eu consegui até através de redes bancárias, mas o INSS hoje disponibiliza. E eu consegui 8 anos para essa senhora. E esse tempo garantiu a ela o direito a aposentar por idade. Porque nós sabemos que a carência para aposentar por idade são 15 anos. Então, 15 anos mais a idade que era exigida à época, que era 60 anos,
eu garanti a aposentadoria dela por idade. Tem gente chegando aqui nova, tá? Boa noite para vocês. Eu tô falando sobre as microfichas, que são documentos onde demonstram recolhimento para determinados tipos de segurado e que garante um tempo de contribuição. E se a gente fizer parar para pensar a importância desse tempo de contribuição, nós sabemos que até a data da reforma, a gente precisa ter o tempo de contribuição exigido e a carência exigida para os tipos de aposentadoria. Que nós sabemos que tem aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição. Até 13 de novembro de 2019, garantir esse tempo faz com que eu garanta o direito adquirido do meu cliente. E o que acontece? Se eu garanto lá atrás o tempo de recolhimento nessas microfichas, eu vou fazer com que ele encaixe nesse direito adquirido. E essa informação tá lá no INSS. Poucos colegas sabem, poucos colegas conhecem. E me diz até aqui no chat se vocês já ouviram falar, se já tiveram contato com a microficha para saber do que eu estou falando aqui, porque nada melhor da gente saber o que a gente está falando quando a gente já viu, né? E aí esse tempo que a gente garante, eu ainda estou falando de concessão. Por quê? Porque eu estou garantindo um tempo de contribuição lá atrás. Agora, e as pessoas que já aposentaram? Se eu conseguir provar esse tempo a mais, eu consigo uma revisão para essa pessoa, em termos de tempo. E hoje, a gente ouve muito falar da revisão da vida toda. E dependendo da situação dessa pessoa, que eu já falei que pode ser empresário, se o salário dela era muito bom nessa época, eu consigo fazer a revisão da vida toda para essa pessoa. Esse salário, lógico, ele vai ser convertido, atualizado para real e eu consigo fazer a revisão dessa pessoa. Então, isso você agrega valor para o seu cliente e é um trabalho que o seu escritório pode oferecer para você oferecer. Então, qual o benefício, um dos maiores benefícios e a importância disso? A gente pode antecipar o direito desse cliente, conforme eu falei com vocês, dessa cliente que tinha idade para aposentar e ela chegou no escritório querendo o auxílio doença, né? O atual incapacidade temporária. E eu na conversa, na entrevista, na boa entrevista que eu venho falando, de você saber as perguntas que você vai fazer, daquilo que você vai olhar, documentação que você vai olhar, e aí a gente consegue identificar um tempo significativo para essa cliente, antecipando essa condição. Hoje está sendo uma preocupação, que nós sabemos que hoje a aposentadoria ela virou aposentadoria programada, onde é exigido idade mínima de 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. E a carência é de 15 anos, né, para quem já estava no sistema, de efetivas contribuições ou salários de contribuição. E aí a gente tem esse tempo lá atrás. E os salários, eles constam na microficha. Então, a gente antecipa uma aposentadoria. E a pessoa nem sequer sabe dessa situação, mas ela lembra que ela já trabalhou lá atrás, que ela foi empregada doméstica, que ela foi empresário, que ela foi trabalhador autônomo, equiparado autônomo. E essa forma equiparada autônomo, por quê? Porque existia a legislação da época que fazia separação do autônomo com o equiparado autônomo, e depois isso com a nova legislação foi tudo reunido como contribuinte individual, unificando tudo. Então hoje profissional liberal, nós advogados, que não prestamos serviço para uma empresa, nós somos contribuintes individuais obrigatórios. E aí o que acontece? Essas pessoas que eram consideradas autônomas, empresárias, contribuinte individual equiparado autônomo, elas tinham recolhimento, só que não vai aparecer no CNIS. A gente sabe que o CNIS é alimentado pelo banco de dados, alguns bancos de dados, RAIS, CAGED, GFIP, e é a partir de 1976
que vai começar a aparecer vínculos ali. E mesmo assim, se consta na carteira de trabalho da pessoa. Inclusive, salários é só a partir de 1982. Então, se a gente tem essa situação da microficha e a gente sabe onde recorrer para buscar, a gente antecipa a aposentadoria, a gente melhora a renda mensal inicial, porque a gente vai incluir tempo de contribuição que vai poder ser destacado de acordo com o artigo 26 da emenda constitucional, se a gente for pegar a regra de transição e regra atual, e a gente também consegue fazer a revisão desse cliente. Me diz aqui no chat se alguém já viu essa microficha, se já teve contato com isso, se já teve uma experiência assim. Eu tive a experiência e assim, sempre que eu faço a entrevista com o meu cliente e eu identifico essa situação, eu faço o requerimento das microfichas, tá? E se a gente não fizer, não buscar essa informação, o que pode acontecer? Prejuízo para o seu cliente. Ou então, inclusive, você vai deixar de garantir um direito para ele que ele já tem. E ele, como a parte hipossuficiente, ele não tem o conhecimento da técnica, ele sequer vai saber da existência desse documento. Então, qual o papel nós advogados, ou aquele que quer atuar na área previdenciária, ou quer atuar de alguma forma nessa parte administrativa, é o quê? Saber o que é e numa boa entrevista identificar essa situação, identificar que tem a possibilidade de ter aquele documento, porque o CNIS não vai te mostrar. Inclusive, alguns blogs falam que existe uma letrinha miúda embaixo do CNIS que fala isso. Eu nunca vi. E outra coisa, eu aprendi com a prática que aquilo que eu quero com o INSS eu tenho que requerer. Porque se eu não requerer isso, ele não me fornece. E se eu não ficar atento, às vezes, com a concessão, eu também não vou perceber, eu não vou ver que ele considerou. Então, cabe a diligência daquele que está atuando no requerimento, pedir isso, entendeu? Fazer esse requerimento. E se for revisão, se a pessoa já estiver aposentada e for caso de fazer revisão, esse requerimento é um serviço que agrega valor ao seu trabalho. Por quê? Porque você vai diligenciar, você vai requerer, a gente tem às vezes receio, né, de falar petição na esfera administrativa, porque lá é requerimento, mas é nada mais do que uma petição mais simples, né? Um requerimento administrativo nada mais é do que requerimento mais simples. Então, a gente pode fazer esse requerimento, pedir essa microficha e você vai identificar essa situação se o seu cliente trabalhou como autônomo, equiparado a autônomo, empregado doméstico ou empresário, nesse período de 73 a 84. E a gente sabe como que o brasileiro começa a trabalhar muito cedo, ou começa a ter essas empresas muito cedo, e o tempo vai passando e isso começa a cair no esquecimento. A pessoa começa a esquecer esses fatos. Tanto que essa segurada que eu fiz essa entrevista e consegui essa aposentadoria usando as microfichas, ela falou assim, sem pretensão nenhuma, que ela foi empregada doméstica nesse período, mas que ela não tinha nenhum documento. E aí eu consegui as microfichas e consegui aposentá-la. Então, assim, isso é para requerimento, mas existem muitas outras possibilidades, igual eu falei para vocês, com relação à revisão. Por onde começar nessa situação? Uma boa entrevista, uma ficha de entrevista completinha, onde você vai perguntar todo o histórico contributivo. Não se baseie só no CNIS, não se baseie só na carteira de trabalho. Quantas carteiras de trabalho a gente pega de segurado? E antigamente era muito comum, o pessoal tirava as fotos para aproveitar e outra coisa. A gente não tem muita importância de quão preciosos esses documentos são, de como eles podem fazer diferença na vida contributiva. E muitos documentos se perdem.
Quantas vezes a gente não escuta que deu incêndio, inundação, bateu na máquina, lavou na roupa, e essas informações elas vão se perdendo, mas elas não deixam de existir. Então, se o advogado atento faz essa entrevista, você pode usar essas microfichas e mudar a história contributiva, a história da aposentadoria, a história do benefício do seu cliente. Basta que você peça, identifique a situação e peça. Então, identificou o direito, identificou essa situação desse cliente, faz o requerimento junto ao INSS. Quem sabe você não está garantindo aí um tempo de contribuição que vai com certeza impactar e antecipar a aposentadoria desse cliente. E se ele já é aposentado, você vai fazer a revisão desse tempo. Nós sabemos que algumas aposentadorias tinham um coeficiente baixo de 70%, né? Que é a aposentadoria por idade, e o tempo a mais vai agregar esse percentual no cálculo. Então, vale a pena nesse sentido. Porque quando a gente fala em empregado doméstico, a gente já acha que a pessoa ganha salário mínimo. Mas o empresário, às vezes, não, tinha salários bons, tá? Então, Marcelo, eu te aposento, vamos lá, só apresentar sua documentação aí que a gente te aposenta sim, meu amigo. Pega a PPP, carteira de trabalho, tá? E a gente tá falando aí de microfichas. Então, o trabalhador brasileiro, ele trabalha muito cedo, tem um histórico contributivo, mas a gente não tem o perfil de guardar documento, né? De guardar informações. Poucos são aqueles que guardam. E só que, igual eu falei, essa informação tá lá no INSS. Aí você pode estar me perguntando, mas doutora, não era caso do próprio INSS fazer? Gente, seria o sonho, né? Só que não tem como fazer, eles não fazem. Hoje eles ganham produtividade para cada análise que faz, para cada situação que faz. A parte de inclusão de remuneração é feita com muito cuidado. Às vezes a gente só consegue fazer inclusão de remunerações por uma questão de processo trabalhista, por uma questão de diferença no contra-cheque ou no lerite. A gente, às vezes, nem isso eles fazem para incluir no CNIS. Às vezes, se vocês não ficarem atentos numa concessão de olhar o processo administrativo e ver se de fato os salários de contribuição que a pessoa recebia estão ali, essa informação passa batido. Ele só vai ver se realmente a pessoa completou o requisito. Se aquele tempo não for precisar daquele tempo, ele sequer inclui, tá? Isso, e fora os robôs, né, minha gente? Fora os robôs que tem, a gente tem brigado, a OAB tem brigado pelas suas análises de robôs. Então, assim, o advogado tem uma gama de trabalho, tem uma gama de oportunidades que pode antecipar direitos, corrigir erros, né? Fazer revisões, impactar a vida do segurado e, consequentemente, um retorno do trabalho, porque nós trabalhamos, é um trabalho técnico, é um trabalho que demanda conhecimento, demanda expertise, e o segurado ele não tem essa informação, tá? E eu, para fechar o nosso assunto aqui, caso vocês tenham alguma pergunta, pode perguntar aqui com relação às microfichas, que eu vou estar respondendo. Se diz respeito a isso, a gente vai estar conversando. Ó, só para vocês terem ideia, a gente sabe que hoje a idade mínima para se trabalhar no Brasil são 16 anos, com exceção da aprendizagem que é permitido nos 14 anos. A gente sabe que tem a questão dos rurais, que a pessoa às vezes trabalha na roça, em economia familiar, né? E ela pega e a família toda trabalha lá na roça para poder sobreviver, e aí em alguns casos a gente consegue até reconhecer esse tempo antes, mas isso são exceções, né? E aí eu falo assim, eu só trouxe um dado aqui para vocês, só para vocês terem ideia, a empregada doméstica só passou a ter direito
a direitos trabalhistas em 1972. Até então, o que regia a empregada doméstica era uma lei de 1941. Por isso que em 1972 ela passou a ter direito à anotação na carteira, seguro social, previdência, e aí ela tem, só que essas contribuições eram feitas por microfichas. As guias de recolhimento era dessa forma. E aí esse tempo está lá armazenado nos dados do INSS. Então cabe a nós, advogados, na hora que for fazer uma entrevista, identificar essa situação, verificar que concluindo já aqui, verificar essa situação e requerer antecipar. Você imagina, a pessoa chega pro seu escritório pedindo, sei lá, passou por perícia, foi indeferido, você identifica uma situação de aposentadoria com tempo garantido nas microfichas. Eu tenho certeza que quem está aqui comigo nunca só ouviu falar, às vezes nem viu. Então sinaliza aqui para mim se você já viu uma microficha, já sabe o que é uma microficha, já teve alguma experiência, né, com um segurado nessa condição. E hoje eu tenho certeza que vocês, a partir desse entendimento, vão passar a olhar o direito do seu cliente. A pessoa, a Bia está falando que nem sabia que existia. Por que acontece? Não fica disponível, conforme eu já falei no início da live, porque tem a informação de todos os segurados. É uma lista que vem com os nomes, o número de NIT da pessoa e as contribuições. Então, até para olhar, tem que ter cuidado para você não olhar errado. Então, você tendo a informação de CPF e de NIT, você consegue acessar. Só um adendo aqui na live, só um complemento, né? Quando eu coloquei lá na caixinha, eu dei a opção de NIT com faixa crítica. E aí a gente sabe que o NIT... Olha só, a Leslie tá falando, eu sabia de escutar de tanto eu falar, né, Leslie? Então, é verdade. Por quê? Porque é real e quase colegas nenhum que trabalha até às vezes com previdência já nem viu. Sabe aquela coisa, você já sabe que existe, mas nunca viu? E aí é surpreendente, eu já tive algumas situações e vem assim na faixa, quantidade de contribuição, 33, 60 contribuições, transforma isso em anos. A gente vai impactar mesmo o direito do segurado com essa informação. E aí eu voltando a falar, para não fugir do assunto, sobre o NIT. Nós sabemos que cada inscrição na Previdência Social, seja ela pelo empregador, quando você começa a trabalhar, seja ela como contribuinte, que você faz o seu próprio recolhimento, e aí você é inscrito, essa filiação ocorre quando você se inscreve no INSS, na Previdência Social, você recebe um número de identificação de trabalhador. Só que antigamente não existia esse controle digital, vamos dizer assim, tudo era muito analógico. Se você pegar um processo administrativo antigo, você vai ver que até a apuração dos salários era feita à caneta, aquelas máquinas de fazer continha, né? Então a formalidade do processo é muito novo. E aí o que acontece? Às vezes, cada emprego que a pessoa arrumava, ela recebia um número de identificação de trabalhador. Então, uns têm PIS, outros têm PASEP, tem NIS, tem NIT. Eu já peguei pessoas com 5 NITs, 5 números de identificação. E aí o que acontece? A gente precisa o quê? Identificar em qual NIT tem essas microfichas. Porque às vezes você pediu para um documento só e está em outro. Então até isso, o advogado tem que ter a expertise e os olhos. Aí, tá vendo? A Bia tá falando que tem 2. O meu é PASEP, porque eu trabalhei numa empresa que era na época PASEP. Eu não tenho nem NIT. E assim, é muito comum, NIS, quem tem cadastro no CadÚnico, você foi entrando aqui, a gente vai, né? E aí tem que fazer o acerto dessa condição. E se for para pedir microfichas, tem que identificar em qual número de identificação do trabalhador vai estar. Caso contrário, você não vai acessar essas informações. E elas existem. Elas estão lá, guardadinhas no banco de dados do INSS.
Então, encerrando aqui o papo de hoje, foi um prazer ter vocês aqui. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode colocar aqui no chat, pode mandar no direct, que eu vou explicar. Fala até inclusive como que você pode fazer esse requerimento. E vale a pena você garantir esse tempo, porque a gente fica muito focado em carteira de trabalho, em CNIS e esquece da vida contributiva do empresário, do autônomo ou parado autônomo, do empregado doméstico. E o brasileiro sempre trabalha muito cedo, igual eu falei para vocês. E algumas situações, como a empregada doméstica só teve a legislação regularizada em 1972. E aí essa pessoa, ela continuou trabalhando, se bobear, está trabalhando até hoje, ou já aposentou. Então você consegue antecipar benefício e garantir revisão.